negócio é o seguinte, na outra turma eu revisei a definição de resistência elétrica que virou o nosso V igual a R vezes I, que eu chamo de fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Eu revisei a ideia de potência, que é V vezes I, e mostrei para eles que isolando uma substituindo a outra nascem outras duas fórmulas. E bati um papo bem primordial ainda aí sobre eletrodinâmica. Mostrei o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica, né? Então fiz um circuitinho bem bobo aqui. Mostrei que o grandão é mais, que o pequenininho é menos, que a galera achava que eram partículas positivas que se deslocavam no fio, já que os opostos atrás iguais se repelem. Esse seria o sentido convencional. Depois, Rutherford e Bohr em 1900 descobriram mais detalhes sobre o átomo. Nós percebemos que os elétrons aqui podem fluir, que é o sentido real da corrente elétrica. Cuidado, gente, o vestibular volta e meia quer fazer o aluno achar que isso aqui é a primeira lei de Ohm. Não é. Isso aqui é a definição de resistência elétrica, a primeira lei de Ohm. Isso. Só diz que a resistência elétrica de um resistor ôhmico é constante. Ou seja, o gráfico V por I dá uma retinha. Mas tu vê com eles ali, eu já não cheguei na segunda lei de Ohm, não falei a segunda lei de Ohm. Eu dei a dica para eles assistirem depois se precisarem a aula daqui e vice-versa, eu falo. Se tu quiser uma revisão mais básica de eletrodinâmica, peço que tu assista domingo, final de domingo já deve estar no site essa aulinha. E aí tu assiste a da outra turma para complementar a aula, já que a gente discutiu na primeira aula que é humanamente impossível, né, fazer a revisão, vender todo o serviço, entregar todo o serviço que a gente vendeu. O que diz a segunda lei de Ohm? Ohm percebeu que se eu souber o comprimento de um fio, se eu souber a área de sua seção e se eu souber a resistividade do material que compõe o fio, dá para determinar a resistência elétrica do fio. É diretamente proporcional à área, inversamente proporcional ao comprimento e depende do ρ, da resistividade. Parabéns. Cuidado, galerinha. Como a área geralmente é a área de um círculo e a área do círculo é πr ao quadrado, dobrando o raio do fio, a área aumenta 4 vezes. E aumentando 4 vezes a área, a resistividade diminui. É errada a forma. Concorda? Quanto mais grosso o fio, mais fácil é a corrente elétrica passar. Então a área é embaixo e o L em cima. Quanto mais longo o fio, maior a sua resistência. Bom, né, cara? Saber que eu não decoro as coisas. Isso é muito bom. Não tem nada decorado, é só entendimento mesmo. Então, aumentando o tamanho do fio, dobrando o tamanho do fio, a resistência elétrica dele dobra. Tudo bem? Certo? Porém, dobrando o raio do fio, a área aumenta, e aumentando a área 4 vezes, a resistência cai 4 vezes. Tudo bem? É isso aí, resistividade. Galera, não se esqueçam que a gente pode usar também a ideia de condutância, né, em vez de resistência, lembra? Que é 1 sobre R, ó. A unidade de condutância é o Siemens. Ao contrário de resistividade, é condutividade, ó, o inverso, perdão. Então não custa, né, lembrar que existe isso, condutância e condutividade. Muito raro de aparecer isso, né, mas não custa lembrar. Eu também revisei na outra turma a história de associação em série de resistores. Qual é a característica? A corrente é a mesma, como é que eu acho equivalente? É só somar. Se for associação em paralelo de resistores, a tensão é a mesma, como é que eu acho equivalente? Show de bola! E se fossem capacitores? É o contrário, em paralelo é que soma e em série é a soma dos inversos, não é isso? A característica continua sendo a mesma. A voltagem é a mesma em todos eles e aqui a carga armazenada é que é a mesma, já que a corrente não pode atravessá-los, né? A carga armazenada é a mesma. Mas eu parei por aí, entendeu? Eu fiz uns comentários sobre corrente alternada, revisei com eles que os 220 volts na tomada no mentirinho, que na verdade vai de mais 310 a menos 310, 123 por segundo. Relembrei que o valor eficaz, né, da voltagem é o valor máximo dividido por raiz de 2.
Revisei com eles que na tomada não tem o positivo e o negativo, tem o fase e o neutro. E o neutro é um pedaço de fio enterrado no planeta Terra, conectado na Terra. Por isso que se tu lamber um fio neutro ali, molhado e pelado, não acontece nada. Dá tanto choque quanto encostar na parede. A maioria das pessoas não tem essa noção, né? Que na tomada um dos polos ali, que é o neutro, está aterrado. Aterrado, não é nada. Encosta conectado na Terra, que nem andar descalço no chão. E o fase sim, está conectado a um transformador, conectado a outro transformador, conectado a outro transformador, lá na usina, lá em Tubarão, a usina, assim, saindo. Certo? E o que esse fase traz? Esse fase que traz os elétrons indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, é como se fosse um cano, uma super bomba d'água e a água sendo jogada para frente e para trás. Só que se aqui na minha casa o registro está fechado, né? Não vai ficar espirrando água ali se eu fechei a torneira. Mas a energia está querendo fazer com que a água vá e venha. Vai e venha. Por isso é corrente alternada. Então, na verdade, galera, mesmo que eu encoste no fio fase, se eu estiver isolado, borracha em volta de mim, eu encosto no fio fase, não é o suficiente para dar choque ainda. Porque a energia tem por onde chegar, mas não tem por onde sair. Aí se eu encosto no fase, na terra ou no neutro, que dá no mesmo, né? Aí tem por onde a energia entrar e sair. Aí os elétrons vão começar a ir e voltar dentro do meu corpo, e aí eu vou sentir a tetanização dos músculos, né? O choque elétrico, a contração dos músculos, pode dar parada cardíaca e morte. Bom, este fio fase, ele vai a mais 310 volts em relação aos 0 volts. A Terra é chamada de 0 volts por definição. Isso para quem trabalha na rede elétrica. Um físico poderia dizer que a Terra não tem voltagem negativa porque ela está carregada com cargas elétricas negativas, ela não tem voltagem zero por isso. Só que o físico que diz que a voltagem da Terra é negativa, ele está comparando com um espaço sideral distante, certo? Então tu vê que perigo, né? Aliás, deixa eu só fazer um comentário que eu fiz na outra turma. V igual a R vezes I, no resto do Brasil a galera chama de URI. Eu não gosto de URI, eu prefiro VRI. É mais legal do que URI, mas tem gente que chama de URI, tranquilo? Aí tem gente que fala, não, é melhor assim é mais correto, porque V é uma voltagem só. E U é uma diferença de voltagem. O cara que fala isso não tem merda nenhuma de física, manda ler o Hartley de novo, porque não existe voltagem única. Não existe 10 volts. Existe uma diferença de voltagem. Dali para lá tem 10 volts de diferença. Toda voltagem é uma diferença de potencial. Quando eu digo então que alguma coisa tem 8.000 volts aqui, eu estou considerando que a Terra é zero. Ou se no espaço sideral eu digo, ó, aqui tem 10.000 volts, aqui lá no infinito, lá longe, lá na puta que pariu é zero. Ou seja, toda voltagem é uma diferença de potencial, não existe voltagem única, fixa assim, né, isolada do mundo. Tu vê que loucura, então não é positivo e negativo como o povo fala por aí. Não, é neutro e o positivo e o negativo é o fase, que fica indo para positivo e negativo em relação ao zero que é neutro. Isso ocorre tão rápido que a gente diz que é 220 volts constante. Como eu fiz a revisão para ele só até aqui, eu pretendo com vocês ir além. O que eu acho que dá para a gente fazer então de revisão de eletrodinâmica que seria importante? Dá uma revisada nas leis de Kirchhoff, essa parte que é mais pesada, certo? E fazer uns exercícios, porque o resto é meio bobagem. Então eu acho que o negócio é a gente pegar um circuitinho mais documentadinho e relembrar como é que a gente mataria um circuitinho desse. Nossa, eu estava na prova que tu fez sobre isso, eu sabia como você fazia, e na somatória eu consegui fazer só uma, e todas as outras eu fiz todos os cálculos, nada fechava. Eu também, a mesma nada coisa. fechava. Daí eu e ele, a gente só colocou a 01 como certo. O resto não fechava. E eu sabia fazer as contas porque eu passei o outro dia estudando e não. Mas não tem problema de gabarito, será? Alguma coisa assim? Não, eu acho que o teu gabarito estava certo. Tinha uma questão que me reclamaram das leis de Kirchhoff que tinha um gabarito. Era uma somatória. Que a gente trocou, e aí na verdade eu mandei cancelar ela, cancelaram outra que não era para ser cancelada. Tá rico, né? Aí na verdade o Rua percebeu e reclamou, acho que o Gabriel consertou. Mas aconteceu isso, alguém reclamou, eu, putz, realmente esse gabarito aqui não tá legal, mandei cancelar outra. Aí, porra, aí como assim, né, cara? Eu quase chorei fazendo aquela questão, nada fechava.
Vamos revisar então, vamos revisar a ideia, porque é bem isso mesmo, ela é confusa a aplicação das leis de Kirchhoff, existe uma matemática básica bem apimentada. Vamos pegar números amistosos aqui então, gente, para a gente não sofrer muito. Só resistorzinho amigo, ó, só resistorzinho amigo, 1 ohm, vai ser gostosíssimo, 4 ohms. E o cara pergunta, né, qual é a corrente? Qual é a corrente de tudo que é parte aí? Cara, é desafiador isso, e te juro, cara, no curso superior de física, na física 3, o cara deu um exercício desse na prova. Fiquei chocado de saber que eu boto questões mais difíceis na minha prova do que no curso superior. Eu vi que tem alguma coisa errada, ou comigo ou com o cara. Talvez com os dois. Provavelmente com os dois, mas tudo bem, deixa pra lá. A UFSC pede isso, né? Então na verdade está sendo um pouco incoerente. Será que tu sabe fazer aquilo que tu fez no vestibular? Porra, tá de sacanagem comigo. Então na verdade vamos lá, chuta. Eu vou chutar que a corrente aqui é para cima, então vai pegar aqui à direita, eu vou chamar de I1. Chuta, eu vou chutar que aqui é para cima, talvez esteja errado. Não te estresse com isso. Porém, se aqui vem I1 e aqui vem I2, aqui vai ter que descer. E vai ser a soma, né? Que vai descer pela conservação da carga elétrica. Primeira equação, I1 mais I2 é a lei dos nós, galera. Tu vê? Agora eu vou aplicar a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós. Na verdade é um bom senso que qualquer aluno consegue perceber. Então a gente também tem que desmistificar um pouco. O nome é feio, Kirchhoff. Dane-se o Kirchhoff, vamos fazer a continha. Ó, primeira fórmula já deu. Eu tenho 3 incógnitas, não tenho? Preciso de 3 equações, já tenho uma, faltam 2 equações. Se eu usei a lei dos nós, agora é a lei das malhas. Vou pegar a malha da esquerda, que parece estar bem gostosa de ser percorrida, tá vendo? Ó? A malha da esquerda. Então vou partir daqui. 2 é o R, né? Vezes o I. Quanto é que é o I? I1, né? E quando eu atravesso um resistor, eu estou ganhando ou perdendo voltagem? Perdendo, né? Ele resiste. Só isso. Agora vem embora. Menos 1, que é R, vezes I3. Mais 10 igual a 0. Não é difícil. É questão de ir lá com o dedinho, vai fazer as continhas. Ou já está ficando legal, hein? Por menos vai passar para lá, mas acho que vai ficar mais bonitinho assim, vê se vocês concordam. Segunda equação, só falta a terceira equação, galera. Se eu fosse fazer a malha externa, eu ia ficar contra a corrente aqui nessa perna, tá vendo? Ó? E aí a minha cabeça ia fritar com os sinais. Então é melhor eu não correr esse risco e percorrer a malha da direita agora nesse sentido, ó, que eu fico a favor da corrente, sempre tentando isso. Vou partir desse ponto. Menos 1 vezes I3, R vezes I, menos 4 vezes I2, nessa perna toda é I2, mais 20, cheguei ao equivalente igual a 0. Fica 20 é igual a 4I2 mais I3. Gente, acabou a física. Isso são as leis de Kirchhoff. E é isso o máximo que eles podem te pedir de dificuldade. Não tem como fugir muito disso. Se quando tu entra na UFSC e vai fazer física, o cara te pede isso, então o máximo que ele pode te pedir no vestibular é isso, o máximo. Tá? É isso que eu preciso de vocês. Agora, quero acreditar que vocês tenham a matemática básica mínima bem desenvolvida para isolar numa. Claro, se tu quiser fazer um sistema bonitão e fazer por Kramer, calculando o determinante, show. Se tu quiser escalonar as matrizes, porra, show. Certo? Claro, não. Quando eu fui fazer não dava números bonitos, né? Quando eu fui fazer, eu organizei bonitinho pro Kramer, tudo bonitinho, para ficar elegante, né? Realmente, às vezes vale a pena, né? Como eu percebo que o aluno, ele geralmente está mais firme nessa de isolar uma substituir na outra, eu prefiro o porto seguro agora. Então eu vou no nosso porto seguro, vou isolar o I3, olha que delícia, já está isolado. E vou substituir nas outras 2 equações, vamos ver como é que vai ficar. 10 é igual a 2 vezes I1 mais o I3. Quanto é que é o I3? Que delícia! Então a nossa nova equação ficou 3I1 mais I2. Substituindo o I3 aqui fica 20 mais 4. Opa, 20 é igual a 4I2 e 1 mais I2. Substituir o I3, então fica 20 é igual a
5, o I1 vou botar na frente, só frescura mesmo, mais 5 e 2. O que eu faço? Se estamos aqui, né? Não é agora que eu vou trocar para adição ou subtração, né? Mas poderia, né? Poderia modificar uma das equações e somá-las para eliminar uma incógnita. Mas eu repito, o aluno geralmente, mesmo o que tem um pouco de dificuldade em matemática, ele consegue isolar com relativa qualidade. Mais passa menos. Isolou numa, substituiu na outra. 3 vezes. Quem é o I1? 20 menos 5 e 2. Mais e 2. 10 é igual 60 menos 15 e 2. Mais e 2. Mais 60 passa para lá. Menos 60 mais 10 é igual menos 14 e 2, menos 50 dividido por menos 14 e 2, menos com menos é mais, simplifica por 2, 25 sétimos. Não se estressem, mesmo no vestibular é comum dar uma resposta fracionária, certo? Se fosse um discursivo, Ele provavelmente, se fosse uma questão discursiva, aliás, se fosse discursiva eu ia deixar assim, melhor. Se fosse um somatório, uma aberta, né, que está respondendo o gabarito, ele ia falar despreze as casas decimais e marque a corrente 2. ou ele multiplicar por resultado por 7. Pode ser multiplicar por 7 para marcar o gabarito, exatamente. Certo? É isso aí, esse tipo de detalhezinho. Aí acabou, né, galera? Se eu achei o I2, eu posso voltar nessa equação aqui, ó, certo? E achar o I1. Achei o I1 e o I2, substituo ali, acho o I3. Né? Mas eu diria que essa revisão é muito mais importante, eu diria, né, do que revisar as partes básicas, né? Fazer circuitinho V igual a R vezes I, isso não é tão pesado quanto as leis de Kirchhoff. Muito bem. Lei das malhas e lei dos nós. Para a questão teórica. O que é? Por que na verdade, no curso superior eles não chamam de lei de Kirchhoff, chamam de regras de Kirchhoff, regras. Por que não é uma lei? Que lei que está por trás dessas duas leis que nós acertamos? Conservação de energia, a segunda lei de Ohm. Quando eu faço V igual a R vezes I, eu estou dizendo que V, a energia que eu estou disponibilizando, é igual a R vezes I, a energia que eu estou consumindo por efeito Joule. Ou seja, o V igual a R vezes I é, de certa forma, uma conservação de energia. E como eu estou aplicando várias vezes isso, né, a segunda lei de Ohm, a lei das malhas, é, na verdade, a lei de conservação de energia. E quando eu escrevo e faço a lei dos nós, que é a primeira lei de Kirchhoff, é a lei de conservação das massas. Porque carga elétrica, né, na verdade, tem a ver com a massa, entre aspas, de um elétron, e já que as cargas elétricas, que a massa se conserva, a carga elétrica se conserva também. Então a lei, na verdade, é a lei de conservação das cargas, a lei de conservação das massas, e não a primeira lei de Kirchhoff. Pois não. A Terra tem resistência elétrica. Sim. Quanto que é? Aí é que tá, depende da forma como tu colocou o fio terra. Se tu pegar o fio terra e colocar, por exemplo, numa areia de praia seca, silício seco, como é que esse fio vai se conectar com o silício ali, entendeu? Tem que ter uma certa umidade. Por isso que para tu saber se o fio terra ficou bom na tua casa, o cara vai trazer um multímetro que mede a impedância. Impedância é uma coisa um pouco mais... Impedância, hoje para vocês, impedância é a resistência. Resistência elétrica é uma forma de impedância. O problema é que o campo eletromagnético pode resistir também à corrente elétrica. Então uma bobina, imagina uma bobina e o ímã. Quando eu vou fazer o ímã atravessar a bobina, eu sinto uma resistência elétrica, né? Uma resistência no movimento da bobina. Isso é como se fosse uma impedância. Então tu vê, quando eu tenho um capacitor na rede elétrica, aumenta um tipo de resistência, chama resistência indutiva. Essa resistência indutiva é diferente da resistência capacitiva dos capacitores, que é diferente da resistência dos resistores. A soma dessas resistências todas é chamada impedância. Então fez o fio terra, não adianta confiar no eletricista, não, está ótimo o fio terra, vou botar ali, se der raio na tua casa não vai acontecer nada. Espera aí. Enterrou bonitinho o material, pega o multímetro, bota para medir a impedância e mede a impedância. Se a impedância não for razoavelmente baixa, ou seja, a resistência total daquela conexão com a Terra não for razoavelmente baixa para a corrente fluir bem para a Terra, não é um fio terra seguro, certo? Então se ocorrer uma sobrecarga elétrica na tua casa, o excesso de carga elétrica não vai fluir para a Terra. Então realmente,
A terra tem resistência elétrica, vai depender da umidade da região, de quanto de terra tu está conectando no circuito. Fio terra pequenininho, né? Aí a parte de cobre é pequena e a terra é grande. Se tu conecta um fio de terra mais compridão, aquele fio de cobre, né, que é o fio de terra compridão na terra, ele vai se conectar em vários pontos com a terra. E se ela for umidazinha mesmo, aí o contato elétrico é perfeito, eu tudo no fio terra. Não quero gastar dinheiro e eu moro num prédio. Picaretinha, uma ponteirinha, uma retinha, vai numa viga do teu prédio, não vai cair, fica tranquilo, e expõe o vergalhão, aqueles vergalhões que tem nas vigas. Usa aquele vergalhão como fio terra. Ele é o melhor fio terra que existe, né? Porque ele está todo conectado ao resto da armação do prédio, que está bem enterrado, né? Com estacas e tudo mais, e concreto e vergalhões. Então o melhor fio terra que existe é o vergalhão de uma coluna de um prédio. É a melhor maneira de aterrar o teu apartamento sem gastar dinheiro, certo? Sem mandar o cara ir lá enterrar um novo fio terra no quintal e puxar o fio do fio terra até o teu apartamento, né? Nada, bicho, abre ali a coluna, usa o vergalhão como fio terra, é o melhor fio terra que existe. Parabéns, garoto. Ela é feita por partes, né? Ela é feita por partes. Tu bota a caixaria, com os vergalhões todos amarradinhos um no outro com metais e aramezinhos dobrados. Então é uma estrutura, só que aquela estrutura é super frágil. Eu mergulho concreto naquilo ali, ou seja, cimento com brita, e aí aquilo fica tudo com concreto, seca aquela merda. Ou seja, o concreto é para dar resistência e o aço é para dar flexibilidade, para poder tremer aquela porcaria e o concreto não rachar, certo? Quando eu terminei aquela viga e terminei um andar, quando eu quiser fazer o próximo andar, eu vou pegar aqueles vergalhões que eu não cortei, que eu deixei sobrar, e ali eu faço a emenda. Se é um prédio muito grande, eu chego a soldar um vergalhão no outro. Vem um soldador e solda. Se é um prédiozinho como esse, bota ali o vergalhão, amarra com arame mesmo, porque depois o concreto vai abraçar os dois vergalhões e eles vão ficar colados. E por menor que seja o contato elétrico ali, é o suficiente para passar corrente elétrica. Então mesmo que tu esteja lá na cobertura, o aterramento pelos fios, pela vergalhões das colunas vai ser bem em contato com o chão lá na terra. Certo? Boa pergunta, garoto. Eu pensei que embaixo tem um corte, né? Mas não é isso. Porque o vergalhão está exatamente embaixo, eu boto um aqui, depois outro aqui. Não, as colunas, isso, bacana, você falou, isso prejudicaria a resistência do prédio enormemente. Então se tu for ver as colunas lá de baixo do pátio, elas estão alinhadas com as colunas aqui de cima. Isso não é regra, certo? Mas isso encareceria e deixaria o cálculo estrutural muito mais complexo. Então o engenheiro para evitar encrenca, não, as colunas estão aqui. Ó, essa viga que está sustentando a parte está apoiada nas colunas. Eu não vou colocar uma viga onde não tem coluna, porque vai distribuir erradamente a tensão, né, nas vigas. Bacana isso. A engenharia mecânica, por incrível que pareça, o cara fala engenheiro mecânico, acho que vai mexer em motor de carro, né? Não é? O engenheiro mecânico ele projeta vigas estruturais, né? Então tudo isso tem a ver com a carreira de engenheiro mecânico também. Boa pergunta, garoto. Muito bem. Galerinha, ó, para não achares então que eu fiz uma questão que eu projetei e por isso ficou fácil, vamos pegar uma de vestibular aí. Vamos pegar um vestibularzinho aí pra gente fazer.